Fala pessoal, tá começando mais um Conversa de Dono. Meu nome é Juliano Franco, sou proprietário da Ecosys Marketing Digital e host aqui no canal. Hoje eu recebo Daniele Trindade, ela que tem 34 anos e é gerente de recursos humanos na Uniplac. Bacharel em Ciências Contábeis e especialista em departamento pessoal, recursos humanos e relações trabalhistas. Tem pós-graduação em gestão de pessoas com ênfase em carreira e liderança. Com mais de 10 anos de experiência em departamento pessoal, ela alia conhecimento técnico à situação estratégica na gestão de pessoas. O nosso tema hoje, o assunto sobre a nossa conversa é a NR1 com a saúde mental. O ambiente de trabalho e a gestão das pessoas passam a fazer parte da estratégia e da responsabilidade das empresas. Mais do que cumprir uma norma, estamos falando de criar organizações mais humanas, produtivas e preparadas para o futuro. Então vem junto comigo que eu já estou aqui com a Daniele, só fica com a nossa vinheta. Sim, pessoal, estou aqui junto com a Daniele. Daniele, fale para nós quem é você fora da Uniplac, conte um pouco da sua história, da sua trajetória. Então quem é a Daniele? Na verdade, a Daniele fora da Uniplac é a Dani. Às vezes eu até esqueço que meu nome é Daniele porque eu sou a Dani. Eu sou campobelense, sou nascida e criada lá. Minha família ainda continua lá. E tem 10 anos que eu vim pra cá, no último ano da faculdade. Aí eu queria ingressar na área e apareceu uma oportunidade no escritório contábil, que foi onde tudo começou, que foi ali onde eu decidi que da parte contábil eu ia seguir para o departamento pessoal. E ali eu fiquei e hoje eu tô aqui, tem 10 anos já que eu moro aqui em Lages. Sou mãe de pet, eu moro sozinha com ele. Tenho um gatinho, o Levi. Quando eu não estou na Uniplac, estou viajando. Amo viajar, amo fazer trilha, esse contato com a natureza. Eu amo jogar vôlei. Jogo vôlei desde criança. Hoje em dia já, né, só para brincar, já não tem mais aquele pique todo. Mas é isso. Aqui em Lages eu estabeleci, então, um lugar para eu morar e para eu começar a minha trajetória profissional até aqui. Tu comentou antes ali que tu ia correr, tu também corre ou não? Ia só fazer uma parceria com a amiga. Então, eu sou ascendente corredora. Eu já corri, já participei, mas não é algo que eu me dedico muito ou que eu invisto muito, não. Bacana. Como que surgiu esse teu interesse pela gestão em pessoas, Dani? Eu acredito assim, tem coisas que é seu, nato seu, da sua essência, e tem coisas que é o seu trabalho, e é muito bom quando você consegue unir as duas coisas. Né, minha carreira começou com o departamento pessoal, então uma coisa mais técnica, né, mais objetiva, mais de legislação, só que eu sempre fui voltada para olhar para a pessoa diferente, então eu estava lá fazendo uma rescisão, mas eu estava lembrando que não era apenas um papel, um documento, algo, uma legislação a ser cumprida. Por trás daquela rescisão tinha um sonho interrompido, tinha uma rota que ia ser recalculada por aquele documento, tinha uma pessoa que teria que adiar um sonho. Então eu sempre tive esse olhar. Quando eu estava fazendo folha de pagamento, eu sempre me tocava, eu não posso errar. E não por uma questão humana eu iria errar, mas talvez se eu deixasse de pagar algo para aquele funcionário, era uma caixa de leite que ele poderia estar deixando de levar para casa, era algo que ele poderia estar deixando de dar para o seu filho. Então, mesmo que tecnicamente, eu sempre tive esse olhar além do técnico. Então, sempre, como na parte contábil, existem 3 setores, né? O fiscal, os impostos, a contabilidade, dos balanços e tal, e o DP,
que é mais voltado. Então, eu sempre tive esse viés de ir para esse olhar além do técnico, mais voltado para pessoas. E, contabilmente falando, era a área em que mais eu, por essência, me encontrei, assim. Então, tu acha que, vamos dizer assim, o lado humano seria o que mais te motiva como profissional, assim? Sim. Eu falo que eu tenho capacidade técnica por estudo, mas o lado humano por escolha. Uhum. E fale para nós, eu já comentei essa frase que todo mundo conhece, que é aquela filho de peixe, peixinho é, né? Essa tua escolha veio por uma questão já de alguém na tua família, né? Um tio, às vezes um pai, uma mãe, alguém na tua família que estava nesse meio e você tinha meio que se espelhou nela e seguiu para essa carreira ou não? Foi algo que você tomou essa decisão por conta própria? Como é que surgiu essa tua entrada ou essa tua caminhada até aqui? Não, na minha família não. Ninguém é desse ramo, ninguém faz nada parecido. Eu acredito que é propósito, é algo que é meu mesmo. É o meu propósito de vida, aquilo que Deus me chamou para fazer, mas... Você é formada em ciências contábeis, né? E tem especialização em departamento pessoal, recursos humanos e relações trabalhistas. Como é que foi essa tua transição? Como é que você fez essa tua formação? Foi aqui na Uniplac? Onde que você adquiriu o teu conhecimento? Na verdade, eu não me formei na Uniplac. Não? Eu não sou egressa. Não? Isso é algo que eu brinco, né? Que eu não gosto muito de comentar lá, porque eu não sei de lá, mas enfim. Não sei. Mas é de Lages. É de Fez em Lages. Lages. Não tem problema. Aqui a gente... Ô, Uniplac, a gente depois vai ter uma conversinha aí. Vamos falar sobre essa empresa aí. Mas agora eu, por honra, estou fazendo uma pós em gestão de pessoas lá. Eu quis ser aluna. Até faria um outro curso hoje, que seria psicologia. Acho que não tá condizente com aquilo que eu quero no momento. Assim, dedicar 5 anos numa sala de aula hoje não é o que eu priorizo. Porém, faria psicologia. Faria no Uniplac, com certeza. Mas hoje eu faço uma pós lá e eu sou aluna de lá. Bacana. O que você está com 12 anos de experiência, né? Tá atuando já, né? O que esses teus 12 anos aí te ensinou sobre o comportamento das pessoas, né? O comportamento humano dentro das empresas? Olha, o que eu vejo, assim, isso é um toque bem pessoal, mas eu sei que tem toques pessoais que só a gente vai ver, né? Que são visões que, às vezes, você tá lá justamente para você ver aquilo. E é como ainda as empresas olham para as pessoas de uma maneira como apenas um recurso para te obter um lucro. Não olham além do que ela pode te oferecer tecnicamente. Sabe, nesse tempo, assim, nessa minha trajetória, são 12 anos, eu sou teoricamente nova, né, tenho 34 anos, e desde 2022 eu trabalho com isso, e eu vejo que, acho que é um pouquinho antes até, eu passei por alguns lugares, sempre fui de fixar num lugar, não costumei mudar muito, mas eu sempre falo que existem lugares que você passa para você aprender a como fazer, e tem lugares que você passa para aprender a como não ser. Então, hoje, né, o que eu trago para a Uniplac, né, na minha gestão, no caso, é que eu sofri na pele algumas coisas, né, que eu não quero fazer nunca, e por isso eu não faço, e outras que eu quero reproduzir porque me fez muito bem. Então, é o que eu vejo, assim, nisso tudo. As empresas, elas ainda não têm esse olhar, assim, e não sei se um dia vão ter, né, na sua totalidade, mas de olhar para o funcionário como alguém, como uma pessoa, alguém que tem uma família, alguém que tem um sonho, alguém que não está ali só para produzir, mas alguém que tem algo dele, humano dele, que precisa ser olhado, sabe? Que precisa ser visto, que precisa ser tocado. Porque não... Isso até é estratégico, sabe? Se a gente for falar de um RH estratégico, é olhar, motivar o funcionário, o colaborador, a ele querer fazer aquilo. Isso está totalmente ligado em engajamento de equipe, em produtividade. Imagina se todos os funcionários eles vestirem a camisa, todos os funcionários eles estiverem motivados para fazer aquilo, quem ganha quem? É a sua empresa.
Ele vai continuar ganhando seu salário, talvez vai ganhar um pouquinho mais pela produtividade, ok, vai estar motivado. Só que é aquela coisa, nem tudo que motiva é salário. Nem tudo que motiva é dinheiro, é folga, é não sei o quê. Às vezes é um olhar, sabe? Um olhar mais empático, uma escutativa, um olhar além do que aquela pessoa, aquele colaborador pode te oferecer. Mas assim, aquilo que ele é. Bacana. Esse tempo atrás eu escutei de um empresário que ele mudou, ele não tem recursos humanos. E ele colocou, eu não lembro se era área de gente, eu acho que era o lugar de gente, né? Ele mudou o nome do setor, né, para área de gente, assim, diz assim, cara, aqui as pessoas não são recursos, a gente não trata as pessoas como peças, né? Exato. A gente trata elas como gente, né? Então ele mudou, ficou bem legal, assim, eu achei bem legal. Já admiro ele, mesmo sem conhecer. E é uma coisa que eu anotei aqui, tu acredita que o fato, porque um pouco do que tu falou, eu vejo aqui, espero, né, que a equipe veja o nosso relacionamento aqui, porque os guris aqui, né, eles acabam se tornando amigos, Claro. né, mas você está vendo aqui que nosso escritório é uma empresa pequena, né, hoje nós estamos aí com 7 pessoas, se a gente pegar toda a equipe, né? Então é uma empresa pequena, né? E eu acho que daí essa questão para empresas menores, né, ela se torna um pouco mais fácil, né? Você acaba até tendo um vínculo, muitas vezes até fora da empresa com a pessoa, acaba tendo uma amizade, vai assistir o jogo junto e tal, não sei o quê, né? Você consegue ter a equipe toda, né? Isso, agora empresas grandes, eu acho que daí aperta um pouco, né? Da empresa poder fazer esse negócio, né? Ver um pouco o lado pessoal, né? Porque essa questão de que quando eu vou pro trabalho eu tenho que deixar minha vida lá fora, não tem como, né? É a mesma pessoa traz embarcado, né? Se eu saio hoje chutando balde lá de casa, ou se eu tô com meu filho doente, né? Eu vou trazer isso para dentro do escritório, né? Vai refletir no meu trabalho e também, às vezes, no meu relacionamento com os clientes também, né? Então, a gente arrasta isso junto, né? Mas será que, no teu ponto de vista, empresas grandes e empresas pequenas, assim, ou a empresa grande também consegue? Eu acredito que a empresa grande consegue sim, só que aí é aquele treinamento e desenvolvimento dos líderes de gestão, né? Os gestores imediatos. Mas, principalmente, é primordial e não tem conversa a cultura da empresa. Se é uma empresa que tem essa cultura, tenta tornar o clima organizacional tranquilo, começa lá em cima. Se você consegue manter uma cultura de acolhimento, uma cultura de olhar, você consegue repassar isso para os teus gestores imediatos, com treinamentos, ou até mesmo mostrando que lá é assim. A gente se motiva pelo que vê o outro também, né? Então, dá para ser. Obviamente, em empresas menores você consegue ter essa afinidade melhor, mas às vezes ela é um pouco perigosa, né? Às vezes a gente começa a estreitar laços demais que depois não consegue. Mas dá, tanto na pequena quanto na grande. Eu já trabalhei nas duas e eu consegui vínculos incríveis e de ambos os lados, mas pela cultura da empresa. A cultura tem que estar muito bem estabelecida, que ela preza por isso. Se for uma empresa que tem uma cultura um pouco mais que não dá muito valor para isso, você pode ter o teu gestor imediato melhor tecnicamente, treinado para ter esse acolhimento, mas vai chegar ele vai fazer aquilo que ele pode. Vai chegar na próxima, ele já não vai conseguir porque a cultura cria uma barreira. Bacana. Dani, para a gente finalizar aqui a parte o bloco 2, quais competências um profissional de RH precisa desenvolver? Olha, a principal que eu acho é uma escutativa. Eu sempre brinco que a gente é treinado e é nos disponibilizado no decorrer da nossa vida e da nossa trajetória cursos de oratória. Mas ninguém nos dá um curso de escutatória. Né? Escutatória é boa. Escutatória, ninguém quer escutar, todo mundo tá hoje em dia na correria, preocupado com as suas questões pessoais. Mas um líder, ele precisa ter um RH, ele precisa ter uma escutativa. Ele tem que escutar. Ele tem que escutar e querer escutar também, né? E tentar entender o que o funcionário tá falando, o que ele tá repassando. E não tratar apenas como um caso isolado, mas olhar mesmo.
Vê o que que é aquela escuta, o que que é aquilo, ele tá te passando. Então, escuta ativa, empatia, clareza. Tem que ter muita clareza nos processos e nos propósitos daquela empresa dos dois lados, né? Porque às vezes você também tá deixando de passar para o colaborador o que que a tua empresa almeja, né? E às vezes o colaborador, ele pode estar pensando lá que ele pode crescer na tua empresa, quanto você nem tem isso para ele. E claro que você não vai dizer isso para ele, mas você manter uma clareza nos processos. E manter também uma clareza com que o colaborador, ele também se sinta à vontade de chegar para você e dizer qual que é o objetivo de vida dele. Porque às vezes eles falam, tá aqui usando só de muleta, por exemplo, tá aqui, vai se formar, depois vai embora, sabe? Então às vezes não é isso, mas às vezes é o que você vê além disso. Então, primordial, uma escuta ativa, eu acho que é o principal, assim. Bacana. Eu até tinha notado antes aqui, Dani, a parte dos hard e soft skills, né? Os termos. Os termos hoje são bem utilizados, né? E tu também analisa hoje as pessoas muito pela parte do comportamento, porque tem... como é que é? As pessoas são contratadas pela parte técnica, mas são demitidas pela parte comportamental, né? Tu consegue também, ou tu faz essa análise, porque tu faz a gestão de contratações ali, né? Tu tem também essa visão da parte comportamental da pessoa, apesar de que isso a pessoa vai demonstrar ao longo, né? Pelo menos nos primeiros meses de experiência, né? Que a gente tenta observar ali, mas tu tem essa visão também na parte comportamental? Sim, a gente tem que analisar, porque cada setor é um setor, né? Tem pessoas que são tecnicamente, chegam lá, o currículo perfeito, tem várias questões positivas, mas para aquele setor ela não cabe. Talvez é um setor mais comunicativo, um setor que demanda também um tempo maior de final de semana, daí você vê, a pessoa tem filho, alguma coisa assim. Então tem que ser analisado. E hoje em dia, assim, é algo que a gente fala muito, até foi comentado lá no dia da Semana Acadêmica de Administração, que hoje em dia a gente precisa contratar caráter e treinar habilidades. Porque não só conhecimento técnico, capacidade técnica, só isso não é o suficiente hoje para manter e reter aquele talento muito tempo na empresa. Então tem que ser analisado, obviamente, em primeira mão. Claro, algumas coisas você só vai ver depois, mas tem que ser analisado. Bacana. Vamos para o bloco 3, então, falar sobre a vida de uma gestora de RH, né? Falar sobre aí os desafios, né, de uma carreira e também sobre a questão do mercado, né? E já abordando essa parte de mercado, como que você vê o mercado, a evolução, né, nos últimos anos, o que mudou lá em relação às empresas e os colaboradores, né, de 10 anos atrás para hoje, assim, qual que é o teu ponto de vista? Olha, uma coisa que é bem pertinente comentar é a faixa etária das contratações. Se a gente pegar até uns anos atrás, se você falasse com uma pessoa com 40, 45 anos, 50 anos, vamos dizer assim, você achava, nossa, já tá fora do mercado. Não tem como ser realocada, já tá na geladeira, não tem mais. E hoje isso mudou. Hoje chegam contratações assim, tipo, Dani, 30 a mais. Já começa no 30 a mais, entendeu? Daí você fala, olha só. Então hoje em dia, assim, mudou muito essa questão geracional mesmo, né? Não vou entrar no mérito se estão certos, se estão errados, mas antigamente, desde a época dos nossos pais até, a gente prezava por o quê? Estabilidade. Entrava numa empresa, ficava anos naquela empresa, queria estabilidade, queria segurança, né? E hoje em dia essa nova geração, ela não quer. Ela prioriza flexibilidade de horário, quer ganhar bem já de cara, não tem essa paciência que a gente teve de construindo algo, não tem muito comprometimento, é uma geração diferente das anteriores. Então, hoje em dia, quem tá fora do mercado, nessa faixa etária, que antigamente a gente falava como geladeira, hoje em dia, assim, continua desempregado se quiser, porque
todas aquelas características que eram natas e naturais para aquela geração, hoje em dia a gente já não se encontra mais. Então, mudou, assim, significativamente a intenção das contratações em relação às faixas etárias. Legal. Tu falou da flexibilidade. O que eu vejo hoje é que as pessoas querem que a empresa se adapte a elas, né? E não elas à empresa, né? Eu sigo alguns... não sei, não chegam a ser influenciadores, mas pessoas com um volume grande de pessoas seguindo eles no Instagram, que são focados na parte de empreendedorismo, né? Tem o Thales Gomes, por exemplo, né? Tem outros ali que eles falam assim, cara, infelizmente, né, essa pessoa não se adapta ao meu negócio, né? Eu tenho que... Como é que aquele... eles brincam, né? Eu vou recolocar ela ao mercado, né? Vou disponibilizar ela ao mercado, né? Porque as pessoas, elas entram numa empresa e elas querem que a empresa se adapte a ela, né? Senão, a empresa, que nem você falou, tem a cultura e tem as regras também, né? A gente não pode fugir de regras, né? Tem horário para chegar, tem horário de intervalo, né? Tem algumas regras a serem cumpridas, né? Além de você fazer a tua entrega, né? Mas tem algumas regras a serem cumpridas de um acordo trabalhista, né? Sim, mas tem um ponto importante também disso, só fazendo uma observação, que também não... existe um meio termo também. Claro que o funcionário está entrando, ele aceita aquele emprego, né? Então, se ele vai lá e vê o contrato e tá ok, beleza. Só que também não adianta só reclamar da nova geração se o mundo está caminhando para isso. Então, as empresas também têm que ter um olharzinho, tá? O que eu posso adequar, então, para receber essa nova geração? Entende? Tipo, não só criticar que eles também não estão prontos, mas para tudo a gente se moderniza. Tu vai lá, compra um equipamento mais moderno, tu vai lá, compra um software mais moderno. Então, algumas coisas você também pode flexibilizar para atender eles. Porque senão daqui a pouco você não vai ter mais funcionário, né? Mas existe o equilíbrio, né? Existe o bom senso de ambas as partes. E esse é o ponto que ultimamente a gente não chega. Citar exemplo aqui da turma. Tem a Jéssica, ela é designer, né? Ela tem 2 filhos pequenininhos. E ela precisa, né, porque um filho estuda de manhã, o outro filho estuda à tarde e tal, a gente adaptou um formato de horário híbrido para ela. Então ela trabalha presencialmente de manhã, deixa o filho na escola, trabalha, e à tarde, como o filho está em casa, daí ela trabalha home office. Então a gente adaptou o horário para ela. Tem o Gustavo aqui, que também ele é estudante lá da Uniplac, ele faz o curso à tarde. Fizemos um horário, ele é o único que trabalha 4 horas. Ele trabalha das 8 ao meio-dia, porque no período da tarde precisa estudar. O Gabriel está fazendo estágio agora. Vai se formar em nutrição. Ele que não me abandone na hora que se formar. E a gente teve que também abrir algumas janelas no horário dele para ele poder fazer o estágio, né? Então, ele, segunda, terça e quarta, né, são os dias que ele faz estágio fora, né? O Caio tá com um nenezinho pequeno agora, recém-nascido, então tá naquela fase de hospital infantil, ele tá batendo mais ponto lá do que aqui, né? Então a gente tem que fazer, eu não sei se seria a adaptação, mas ser mais maleável, né? E aí cabe, voltando naquele assunto que você falou, da gente poder ter essa visão, né, da pessoa, de que ela tem uma vida lá fora, né, de que as coisas estão acontecendo lá, né? Aproveitando e falando sobre essa questão das gerações, assim, lá você observa muito, vamos dizer, eu acho que é o conflito de gerações lá dentro, Sim. né? Porque Sim. Ali são quantas pessoas ali que você fazem o controle da gestão ali? Ao todo, com professores e técnicos, nesse mês está 634. 600 pessoas. Eu acho que é uma das maiores empresas da cidade. E tem esse conflito de gerações, porque a Uniplac tem uma característica muito incrível, que foi a principal coisa que eu identifiquei e eu achei incrível quando eu entrei, que é as pessoas entram lá e moram lá, e vivem lá. Então, temos funcionário de 40 anos. Né? Tem a dona Norma, ela fez 80 anos agora esses dias e continua lá, firme e forte, enfim. Então tem pessoas mais velhas que fizeram carreira, que estavam lá desde que a Uniplac começou, e tem os menores aprendizes que a gente contrata agora com 16, 17 anos. Então... E convivendo tudo junto. Convivendo tudo junto. Aí eu falo, tem um menor aprendiz que é
a gente é conhecido assim, eu falo pra ele, ajude, quando elas estiverem com alguma dificuldade, de celular, de computador, ajude elas, se você tem, né? Você pode repassar pra elas e elas podem te passar de Uniplac e juntos vocês podem formar um belo time, mas mesmo tendo essa discrepância de idade. Bacana. Para nós encerrarmos agora esse daqui, Dani, o bloco 3, que é sobre a questão da gestora, como equilibrar produtividade, resultados e qualidade de vida dentro das organizações? Uma coisa que eu faço muito, assim, que eu tento fazer comigo, que é sempre saber diferenciar o que é urgente e o que é importante. E também estabelecer limites claros, porque senão você vai viver só trabalhando, ou você também vai viver deixando o teu serviço de lado. Tem coisas que, é importante isso hoje e tal, eu posso me doar um pouquinho mais, então eu vou ficar. Mas amanhã tem alguma coisa da minha vida, eu também não vou ficar todos os dias trabalhando até mais tarde. Então, definir isso, assim, para a qualidade de vida não bater, é estabelecer limites claros daquilo que você quer para o momento. E também saber, assim, o que é urgente e o que é importante. Porque senão você vai viver apagando incêndio, você vai viver só trabalhando, porque sempre vai ter serviço, sempre vai ter coisa, e você não pode dar a mesma quantidade de tempo para tudo, sabe? A vida é cíclica, o trabalho é cíclico, né? E você tem que dar cada área da vida a importância e o tempo certo para aquele momento. Eu acho que é esse equilíbrio que é difícil a gente achar um equilíbrio, mas senão não vai ter essa qualidade de vida e ser produtivo. Tu falou agora, eu lembrei do Fabiano Ventura. Ele ainda era professor lá quando você entrou? Talvez não. Não lembro dele. De engenharia? Não. Não? E ele comenta no episódio junto com ele que ele tinha uma vida, tanto que eu conheci o Fabiano no Observatório Social. Do Observatório Social eu via ele constantemente lá na CIL. E ele já atuava como professor na Uniplac e ele tinha uma empresa. Além disso, ele era técnico pela Caixa Econômica. Então ele era... Severino. Severino. Ele estava em tudo sempre, né? E ele comenta que com a vinda da morte do pai dele, o pai dele morreu bem cedo, se não me engano, com 63 anos. Foi algo que me pegou também, porque foi muito parecido com o meu pai. E ele fala assim, cara, ali eu percebi que eu precisava viver um pouco também. Ele comenta assim, às vezes as pessoas perguntam, quantos anos você tem? Assim, eu não sei quantos anos eu tenho. Eu sei quantos eu já tive, né? Mas quantos eu vou ter ainda não sei, né? Nossa, e aí depois daquilo ali, ele disse, não, agora está na hora de focar em determinado... Por isso que ele saiu, não está mais dando aula lá, né? Mas ele ainda se dedica na empresa dele, na construtora e tal, não sei o quê, mas ele diminuiu, né? E ele falou assim, agora os finais de semana é com a minha família. E eu não abro mão disso, sábado e domingo, né? A minha vida durante a semana ainda é um pouco agitada e tal, né? Por conta do trabalho, mas eu priorizei, coisa que antes eu não tinha nem isso. Então, às vezes tem que dar um chacoalhão na nossa vida para a gente refletir em algumas coisas, né? Infelizmente, tem coisas que a gente só aprende na dor, né? Dani, vamos falar sobre a NR1, mas antes disso, pessoal, eu vou abastecer a minha caneca de café. Fica com o meu recadinho aí que a gente já volta. Você é empreendedor, empreendedora, tem uma história para contar e adora compartilhar experiências, esse convite é para você. Conversa de Dono, o podcast que dá voz a quem vive o dia a dia dos negócios, enfrenta desafios reais e constrói resultados de verdade. Aqui a gente não fala somente de sucesso, a gente fala de histórias reais, aprendizados, erros, acertos e tudo que faz parte da jornada empreendedora. E agora eu quero te fazer um convite. Se você quer participar como convidado e contar a sua história aqui no Conversa de Dono, é simples. Chama a gente no direct do perfil oficial e vem fazer parte desse projeto que está conectando e fortalecendo empreendedores da nossa região. Bora juntos, então, construir, crescer e dar voz a quem faz acontecer. Agora sim, pessoal, já estou aqui com um cafezinho de novo e vamos retomar
a nossa conversa. Hoje estou com a Daniela, e ela que é gestora de RH da Uniplac. E o nosso tema principal é sobre a NR1, a saúde mental dos colaboradores, né? Quando que começou a valer a lei? Sabe a data? Dia 26 de maio. Dia 26 de maio, né? Fez uma atualização, né? Porque a lei em si ela já existia, né? A NR1 ela regulamenta outras coisas dentro das empresas e agora teve essa inclusão, vamos dizer assim, da parte de saúde mental. E vamos chegar agora ao bloco 4, que é justamente sobre isso. Então, Dani, conte para as pessoas que ainda não sabem, né? A gente já deu aqui um spoilerzinho, mas o que é a NR1 e por que ela ganhou, vamos dizer assim, tanta repercussão recentemente? Então, essa, né, como você já falou, ela é uma norma regulamentadora que já é existente, ela só foi adequada para a saúde mental. Ela já tinha sido prorrogada, então já era para ela estar ativa desde o ano passado. E aí, agora, oficialmente, começou em 26 de maio, mas assim, tem muita atualização, ainda tem muitas coisas para ajustar. Eu estava vendo que o sistema Fiesp, São Paulo, né, das indústrias, eles conseguiram eu acredito, não sei se o nome é liminar, mas enfim, eles conseguiram fazer com que eles ainda não sejam multados pelo Ministério do Trabalho agora, saiu semana passada. Então a gente está aguardando para ver se vai vir para a gente também, ou se vai continuar sendo atuada. Mas ela veio justamente pela necessidade, né? Eu acho que sempre que uma lei ela precisa ser ajustada é porque houve necessidade, houve índices. Eu não trouxe em números, mas se a gente for pesquisar, estrondosos os números dos afastamentos por burnout, por ansiedade, por estresse, por sobrecarga. Então, assim, hoje, essa lei, essa norma, ela tenta fazer com que diminua esses números, fazendo as empresas terem a necessidade de cuidar dos riscos psicossociais delas, né? Uhum. Então, eu vejo que ela vem para somar, obviamente. Como empresa, é difícil ainda ter essa dimensão total, porque às vezes também o funcionário ele se afasta, mas o CID não vem como algo relacionado à saúde mental, como ansiedade, burnout e tal. Mas, por exemplo, uma outra doença, um outro CID teve um nexo causal à saúde mental. Então a empresa também pode ser atuada, isso vai influenciar no FAP, que isso influencia no valor do INSS da empresa. Então é bem complexo. As empresas realmente elas precisam, né, ter esse olhar e já fomos avisados. Agora já estamos passíveis de multa, né, e de fiscalização. O que são, você falou algumas vezes ali dos riscos psicossociais, o que são esses riscos psicossociais dentro das organizações, dentro das empresas? São os riscos que causam dano à saúde mental. Estresse, sobrecarga, metas imbatíveis, burnout, líderes que praticam assédios, né, assédios morais, enfim. São todas essas questões que é só o humano que faz, entendeu? Obviamente, assim, também tem uma questão que eu vejo, assim, muita gente fala, tipo, agora eu não posso mais ser cobrada de nada. A NR1 tá aí, já ouvi muito, tá? De colaborador. Eu ia fazer essa abordagem, só que de uma forma que seja suave também, para a galera não achar, né, que a gente está indo contra e tal, né? Sim. Mas porque existem alguns setores, né, algumas empresas e alguns departamentos que elas por si elas já têm uma certa pressão, né? Vou citar a área comercial, né? Que eles são cobrados por metas, por performance, né? Principalmente em instituições, por exemplo, você está um banco, né? Cara, a vida dentro de um banco é meta em cima de meta e pressão, né? E aí daí as pessoas acham, não, porque agora não vai ter mais as metas, não vai ser, não é bem assim, né? Não é bem assim também, não é a casa da mãe Joana, né? Fazendo um parênteses, quando eu ainda estava no ensino médio, a minha vontade era ser bancária. Eu adorava. Eu trabalhei no Banco do Brasil, em Campo Belo, mas como estagiária, e eu lembro que eu fui fazer o concurso, né? Para fazer um concurso, eu
me dediquei, eu ia estudar. E aí, nesse meio tempo de estudo e concurso, eu vi uma matéria falando que o maior índice de suicídio daquele ano tinha sido por bancários. Eu abandonei na hora. E aí, Eu já vi na hora que aquilo não era o que eu queria pra minha vida. e aí eu acho que cabe muito à pessoa, né? Eu sei que tem vamos dizer assim, a necessidade de você ter que trabalhar por uma questão financeira, Claro. né? Mas se você entra num trabalho e você vê que aquilo não é do teu agrado ou não, tipo, não é para você, né? Assim, cara, antes que eu tenha um piripaque aqui, eu vou sair, né? Então, né? Não precisa vir uma lei, às vezes, para que isso aconteça, né? Tipo, entrei, né, vou trabalhar numa agência de marketing e lá eu tenho que produzir 5 reels todos os dias e tal. Assim, não, cara, isso aqui não é para mim, é muita cobrança e tal, não sei o quê. Não tem problema, pode trabalhar aqui no posto de gasolina, né? Então, tem que também caber um pouco por parte da pessoa, né? Sim, claro que existem, a gente sabe de relatos, né? Eu trabalhei muito com a parte comercial. Eu trabalhei com cartão de crédito, então pensa se tinha meta, né? Eu tinha uma equipe com 15 pessoas, a gente tinha que vender cartão de crédito. Depois eu trabalhei por algumas grandes redes de atacadista, então comandava equipe de setores de bazar e tal, então era 3 milhões, 5 milhões de metas de venda mensal, né? Então era tudo número, meta, né? E tinha uma pressão, né, da diretoria em cima da gerência, em cima de nós, e nós em cima da galera, e aí era pressão em cima de pressão, né? Sim. Mas às vezes eu comentava com a turma assim, né, se vocês acham que não tá bom, cara, vamos ter que dar um jeito, né? Mas isso era anos atrás, né? Hoje a visão também mudou um pouco, né? Sim, mas a gente não pode esquecer, existem ambientes tóxicos. Sim, daí isso que eu queria chegar. E eu tinha um gerente nessa época ali, que eu trabalhava numa rede, e ele tinha num quadro dele que dizia assim, custo é igual unha. Tem que cortar toda semana. Pensa se ele cobrava sobre Hoje seria certo moral. Hoje não, ter um quadro daquele na tua sala. Assédio, burnout, né? Pressão excessiva, sobrecarga, né? Passam, né? Como que isso aí... Constante. Como que isso aí pode impactar as empresas dele? Ele vai impactar diretamente, porque assim, existe a cultura também aí, né? A gente já ouve muito, agora a NR1 tá aí, agora eu vou processar a empresa. Né? Então, obviamente, o que a gente tem que fazer como empresa? Primeiro, mapear. Existem setores e setores, né? A gente tem que fazer um mapeamento de riscos para ver, ele tem que estar adequado ao PGR, que é o nosso laudo, que é emitido por uma empresa de segurança do trabalho. Então, a obrigação da empresa é saber qual setor adoece e qual não adoece. Ele sabendo, ele mapeando, vai tentar fazer estratégias e mecanismos para que aquilo seja minimizado. Tem setores, assim, vamos falar da Uniplac, uma empresa tranquila, teoricamente tranquila, é uma empresa muito, muito tranquila nessa questão, né? Mas, por exemplo, o setor de bolsas, agora pela universidade gratuita, tem os períodos. Eu até nesse processo agora que teve de renovação, eu participei. Eu quis participar para ajudar as meninas e também para eu saber o que elas passavam. E assim, realmente é muito, muito desgastante. Eu achei, assim, né, é uma pressão. O tempo que a sede disponibiliza para a gente avaliar a documentação dos alunos é um curto espaço de tempo. Então existe essa pressão. Só que ele passa, né? Não, ele é sazonal, ele não é o ano todo. Mas, por exemplo, se esse fosse o ano todo, eu diria assim, essas meninas vão adoecer. E daí, daqui a pouco, elas vão começar a apresentar atestados com esses CIDs, que se enquadrem nisso, que está lá mapeado no PGR. E isso vai fazer com que o Ministério do Trabalho volte os olhos para a gente e venha e nos multe. Nos multe, dizendo que a gente não está cuidando, porque a gente cuida dos físicos, dos ergonômicos, né, dos químicos, mas tem que cuidar dos psicossociais. Então, assim, como empresa, é hoje obrigação, entende? A empresa, ela está diretamente ligada, porque existem empresas que emancipam e existem empresas que adoecem.
Então, quando você tem a noção que a tua empresa está de acordo, obviamente, casos isolados vão existir, né, vão ter muitas situações, mas, no geral, você tem que disponibilizar para o teu colaborador um ambiente saudável. Obviamente, não deixar de cobrar. A legislação não mudou. E ela é uma via de mão dupla, tanto para o empregador quanto para o empregado, né? Mas você, como a gente já comentou ali, a gente já ouviu. Agora tu não pode mais me cobrar. Agora eu não posso mais ser cobrada, porque daí senão eu vou... E também vem muito de encontro, né, com a geração mimimi, que a gente também fala, né? Que, obviamente, eles aguentam muito menos coisas que a gente aguentou também. Mas questão geracional e tal. Mas as empresas, elas estão com uma obrigatoriedade aí bem difícil. Muitas empresas ainda enxergam a saúde mental como algo, vamos dizer assim, secundário, né? Algo que nem você falou ali, a gente foca muito na parte, né, da postura, né? Tem que fazer, eu não sei o nome dessas né? Tem que vir aqui medir a altura dos... Ergonomia? A altura das telas, né? Se tá numa posição boa, se tem as cadeiras, né? Por exemplo, a gente tem equipe que trabalha no home office, né? A gente precisa também que seja feito esse laudo lá na casa da pessoa, para constatar, né, que se a pessoa lá, ela tem realmente um ambiente onde ela vai poder exercer ali o trabalho dela, né? Então, as empresas sempre focaram muito nisso, né? E a saúde mental sempre ficou, não sei se nem de lado, acho que não se pensava muito, apesar de que essa questão do burnout, eu acho que é muito mais recente, né? Mas, falando por mim, assim, eu lembro de pessoas que entravam em depressão, né? E, na verdade, elas estavam tendo um burnout ali, né? Só que na época... É um pouco parecido com o que a gente tem agora com a questão do autismo, porque agora está tendo os laudos. Na época não existiam os laudos. Então, a pessoa que ficava triste no trabalho, ou que às vezes, né, não sabia socializar, faltava, né? Porque não suportava ir naquele lugar, né? Ela estava com uma carga de estresse alta, né? Só que a gente não tinha... Não sabia dar nome aos bois, como a gente fala. Isso mesmo. Como que você acredita, Dani, para que isso mude, vamos dizer assim? Olha, eu acho que é consciência. Vou fazer uma pergunta para ti. Você falou que você cuida da altura, da ergonomia, das telas. Mas você faz isso porque você preza pela saúde do teu colaborador ou porque você precisa cumprir uma norma? Porque tem a regra, né? Entende? Porque se tu for olhar lá na minha mesa, eu não cumpro. Eu uso o notebook, eu tô todo aqui, ó. Entendeu? É sobre isso. Então, a gente vive para cumprir coisas. Eu acho que a gente vai conseguir, de modo geral, trazer isso tendo a consciência de que aquilo ali não é apenas para cumprir, é realmente um cuidado com aquela pessoa que está servindo e está prestando o serviço dela para você. Eu vou falar com o meu chefe. Fale com o teu chefe, vamos aplicar NR1 aqui. O que os empresários precisam fazer para atender às exigências, as novas, né, da NR1? Tecnicamente falando, eles vão precisar mapear os riscos, né? Ter atualizado o PGR, né? Como eu já comentei, que é a clínica de segurança do trabalho vai emitir, vai elencar ali. E tem muitos profissionais, né? A norma em si, ela não exige seja um psicólogo, seja um administrador, ela não exige, ela deixa aberta, mas existem psicólogos fazendo trabalhos maravilhosos, inclusive lá no Uniplac tem uma fazendo com a gente. Então, ela vai mapear esses riscos. Vai estar tendo uma entrevista, inclusive você vai responder uma entrevista lá pra gente depois, para mapear. Primeira coisa é mapear e saber o que pode ser algo ali que venha a tá te dando, né, uma certa... seja passível de atuação, no caso. Mas, assim, chama alguém, pode ser internamente, pode ser fora, mas as empresas, elas precisam primeiramente mapear, fazer planos de ação. Também só mapear não adianta também, né? Mapeando esses riscos, aí vai ter planos de ação para colocar em prática. Eles também pedem para a gente ter um canal de escuta dos funcionários.
Porque geralmente, assim, e eles até pedem pro RH não estar junto. Olha só, é mais pra CIPA mesmo. Uhum. Eu ia te perguntar isso, quais são, né, os canais? Seria a CIPA, então, os cipeiros? Os cipeiros, eles até, no modo geral, eles pedem para não induzir o RH, porque realmente é para qualquer a coisa de relacionado a acidente de trabalho, a coisa de trabalho, tem um técnico de segurança do trabalho. E então isso também é um risco que deve ser direcionado para ele e que tecnicamente vai estar cumprindo a norma. Então a CIPA ela atua atualmente assim, ela vai atuar junto com isso. Tem que ser canais de escuta totalmente sigiloso. Não pode ser um e-mail, alguma coisa que tenha como achar o IP, alguma coisa assim. Lá na Uniplac, inclusive, a gente estava vendo da ouvidoria, porque a gente já tem ouvidoria para a comunidade, para alunos e tal. A gente queria fazer alguma coisa nesse sentido. Mas... A velha urna com papelzinho talvez retorne. Então, só que daí sabe o que pega? Já pensei nisso, eu achava bem legal. Mas hoje em dia todos os ambientes eles têm monitoramento de segurança. Então vai deixar eles muito expostos, eles não vão usar. Tá. Né? E eles também, é difícil, imagina, você vai criar um canal de escuta, mas como que o funcionário vai se sentir confortável em reclamar de algo, em denunciar algo? Muitas vezes ele não vai, né? Ele vai sempre achar que a gente ou vai contar ou não. Então é difícil também se colocar assim como porque ele também, lado, né? apesar dele estar, vamos dizer assim, sofrendo, ele também preza pelo trabalho dele, né? Eu fui em muitas empresas que eu passei, eu atuei ali como cipeiro, né? Que é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, Isso. né? Eu fui também até lá em Balneário Camboriú, eu trabalhei no shopping lá. Eu era da área eu fui bombeiro voluntário. A gente, né, e acontecia tu não tem noção, talvez na Uniplac, que é uma empresa grande, também mais de 600 colaboradores tem, mas lá o que acontecia de acidente dentro de um shopping, aí uma hora explodia uma cozinha, uma hora um rolava da escada, outra hora um se quebrava lá, era muito acidente, né, porque tem um fluxo de gente muito grande, além de ter, vamos dizer assim, todos os funcionários e todas as lojas rolando ali, é um shopping enorme, né, tem os clientes, né, então eram muitas pessoas todos os dias rodando lá e dava muito acidente, assim, e aí a gente atuava como bombeiro voluntário, mas fui cipeiro lá também, fui em várias empresas. E como que a CIPA, né, a gente está comentando ali, mas se a gente colocasse os colaboradores, né, como que a CIPA e os colaboradores poderiam participar desse processo? Daí? A CIPA atua ativamente nas ações de melhoria. Porque tem a semana, né? Tem a semana a CIPAT, né? Tem a CIPAT, né? Viu? Eu sei. A gente fazia palestra de saúde mental, fazia palestra de câncer de mama, fazia várias palestras, doação de sangue e tal. Sim. Só que eu acho que essa questão da NR1, ela é um processo constante. Isso. Né? Existe como que... e já trazendo um pouco, vamos dizer assim, para a minha realidade. Não sei se até uma coisa. A NR1, ela se adapta a um número X de funcionários da empresa? Se você tiver um funcionário já... Um já? Então vamos ter que fazer isso. Como que eu poderia... vamos dizer assim, fazer esse processo. Eu tô querendo, eu já fiz em 2 meses aqui. A gente já fez várias vezes outros encontros desse, mas eu tô querendo fazer fixo, que é a nossa, tu viu que aqui a gente tem um pátio aqui fora, né? A gente mete fogo numa carne aqui, faz um churrasco na sexta-feira à tarde e tal. Isso aí também é cuidar da saúde mental. Isso, a gente faz um happy hour uma vez por mês aqui. Eu assim, cara, eu preciso criar isso meio que regra. Então, eu fiz na primeira sexta-feira, depois eu fiz na última sexta-feira. Eu estou tentando adaptar, até porque aqui fora é aberto, daí o nosso clima aqui também não favorece muito, né? Mas eu quero ter todos os meses esse momento. Sim. Até para ter, no que a gente já falou um pouco antes no nosso episódio lá, ter esse relacionamento. É difícil
pelo menos para mim, assim, não ter amizade com os meninos aqui, né? Porque a gente se vê e se convive. Eu acho que eu vejo mais eles aqui do que né? Do que em casa, né? Então é difícil a gente não ter um relacionamento. E a gente daí também tem aquela questão de não poder misturar muitas vezes, né? O trabalho com a amizade. Porque às vezes eu quero cobrar algum deles assim, dizer assim, cara, eu fico até às vezes sem graça de cobrar, porque ele criou um vínculo de amizade com, sim, né? Sim. Mas voltando, como que a gente pode fazer esse processo, Dani? Não sei se eu me expliquei, eu dei tanta volta. No caso, você com a tua equipe. Eu trouxe para minha realidade, mas né, outras empresas também possam fazer isso. Uma coisa que lá no Uniplac a gente tá tirando do papel é fazer projetos de extensão. A Uniplac é maravilhoso, né? Porque, já fazendo uma propaganda, mas tudo a gente tem lá dentro, né? Então a gente pode usar de tudo. Mas a gente criou um projeto de extensão já com a psicologia, disponibilizando, tá? Um colaborador tá precisando, você está vendo, você está observando, ou ele vem para você com alguma questão, disponibiliza um psicólogo. Tem empresas que vêm sempre me perguntar, mas precisa contratar um psicólogo? Não é necessário contratar, não existe essa obrigatoriedade, mas é interessantíssimo você ter acompanhamento com psicólogo, já que estamos tratando de saúde mental, nada melhor que um profissional para isso. A gente fez semana passada, lá junto com os alunos também, uma tarde de roda de conversa sobre menopausa. Menopausa também está muito ligada à saúde mental das mulheres. Muitas mulheres surtam, passam por isso. Então, é um tema legal. Indiretamente está ligado, então a gente olha para isso. E, por exemplo, aqui, vamos ver, isso que você falou ali de fazer o churrasco é ótimo. Você traz eles para perto. Não precisa necessariamente você ter eles, né, ser teus amigos íntimos, mas isso traz ele para perto. E você consegue. Eu não consigo fazer um churrasco lá, mas eu consigo fazer um café. Tem que matar uns 10 bois lá. Vamos ter que precisar de recurso público para te fazer. Mas você pode trazer eles para perto. Então, cada uma se adequa à sua realidade e acha esses planos de ação de alguma forma que seja assim: vou olhar para você e ver o que eu posso te servir. O que eu posso te doar. Psicólogos, esse tempo, ou folgas. Eu só digo assim, a única coisa que não dá para isso é só querer remunerar. Isso não vai ser muito atrativo, não. Mas só um churrasquinho já, no teu caso, já tá boa, já começa aí. Tá, e você percebe que as empresas que cuidam dessa parte, né, cuidam das pessoas, elas tendem a ter melhores resultados? Com certeza, com certeza. O colaborador que consegue vestir a camisa, que ele se sente pertencente. Nós, seres humanos, fomos feitos para pertencer, né? Então, sempre fomos de grupos e tal. E quando você tem uma equipe que se sente pertencente daquilo, que ele consegue comprar a tua ideia, aquilo ali é o que ele acredita também, com certeza são equipes mais engajadas, mais produtivas, mais comprometidas, e isso está totalmente ligado ao resultado da empresa. Porque, vamos pensar como empresa, resultados importam? Importam, né? Lucro importa? Importa. Processos importa? Sim. Mas são as relações humanas que sustentam isso a longo prazo. Então, às vezes, você está tão focado em lucro, mas o funcionário não tá desmotivado. Motive o funcionário que vai vir para o lucro, sem dúvida alguma. E é legal, eu acho que a gente pode porque hoje se fala muito da falta da mão de obra, né, que é difícil achar funcionário, que, né, assim, acho que de 90% dos convidados que a gente teve aqui, se eu perguntar, né, é difícil hoje conseguir mão de obra qualificada, né? Então, quando a gente tem uma mão de obra qualificada ali, cuidar um pouco dessa mão de obra, né? Até mais barato. Isso, faz com que a gente consiga reter esse talento, né? Eu tive algumas pessoas que saíram da empresa aqui
por N motivos, mas que lá na frente mandaram mensagem, nos procuraram querendo retornar. Então, no momento não consegui fazer o reencaixe dessas pessoas, né? Mas eu olhava assim e dizia assim, cara, nós estamos bem então, né? As pessoas estão querendo retornar. Se a empresa fosse ruim, eu assim, não, eu vou pro inferno, mas não volto para aquele lugar, né? Então tem mais ou menos isso, né? E quais são os... Desculpa. Não, pode falar. Só um adendo. As pessoas vão pelo salário, mas elas saem por pessoas. Às vezes o salário ele te atrai, você vai, no momento é aquilo, mas se as pessoas que estão lá naquele ambiente, você não se adequou, não é salário algum que faz você ficar. Quais os riscos, Dani, uma empresa corre ao ignorar essas mudanças? Olhe, mais absenteísmo, mais turnover, mais perda de produtividade, maior adoecimento dos colaboradores e multas, né? Se ignorar o fato, é multa, com certeza. Bacana. Vamos pro bloco ping-pong de dono, tá? Nós vamos bater um ping-pong agora aqui. Ai, tá? meu Deus. Eu vou te fazer umas perguntas rápidas e tu me responde com o que vem na tua cabeça, não necessariamente uma palavra, mas algo que vem na tua mente aí, tá bom? Tá bom. Tá começando o nosso ping-pong de dono. Gestão de pessoas Desenvolver talentos, potencializar resultados? um erro comum dos empresários. Ai, meu Deus. Acreditar que pessoas são apenas recursos. Saúde mental no trabalho Hoje, um passivo trabalhista. um ambiente saudável precisa de Empatia, escutativa e transparência dos dois lados. um bom líder nunca pode Deixar de servir. RH estratégico significa Acolher o colaborador. um hábito que te ajuda a ser mais produtiva. Lembrado porque eu estou lá. E para encerrar, um conselho rápido para os empresários. Para os empresários, não trate pessoas apenas como recursos. E para líderes, já fazer um adendo, seja tão humano a ponto de ser respeitado por quem você é, não pelo cargo que você ocupa. Pessoal, vamos para o nosso último bloco, tá? Mas vou só fazer um reforço para você que está nos acompanhando, chegou até aqui. Não esquece já de seguir o nosso canal e compartilhar esse vídeo aí com pessoas que com certeza vão se inspirar aí na história e também nos insights que a Dani está passando para nós. Dani, nós vamos para o bloco 6, onde eu vou fazer algumas perguntas mais voltadas para dicas e conselhos. Pode ser que alguma delas até seja um pouco repetitiva em torno do que a gente já falou até agora aqui. Acho que vamos aí para casa de 1 hora já que a gente está falando sobre NR, tá? Então pode ser que alguma se repita, tá? Mas é só para a gente trazer esses conselhos para quem chegou até aqui conosco. Qual que é o primeiro passo para uma empresa começar a se adequar à NR1? Contratar um profissional. Tem muito no mercado hoje, foi até um nicho de mercado agora bem bom. Contrate um profissional que vai te ajudar. Talvez você tenha internamente, né, consulte seu RH, mas contrate um profissional, um psicólogo, um administrador que esteja fazendo esse trabalho para colocar no papel toda a tua estratégia, todo o teu plano de ação, além do PGR. Como que os empresários podem criar ambientes de trabalho mais saudáveis? Tirando o fato de que o colaborador é apenas um recurso financeiro. Mudando cultura, mudando pensamento e tendo essa consciência. Tu faz o treinamento dos líderes ali, né? O que os líderes precisam desenvolver para cuidar melhor de suas equipes? Eles precisam desenvolver empatia. Como é que é? A escutativa. A escutativa, a empatia. Como é que é a escutativa que a gente comentou antes, a oratória, né? A escutatória. A escutatória. Desenvolva a escutatória que metade dos seus problemas já foram resolvidos. Que sinais de alerta os empresários não podem ignorar? Não podem ignorar
Quando o funcionário... Existem colaboradores e colaboradores. Aqueles que só reclamam de tudo, ou aquele que nunca reclamou começou a reclamar de alguma coisa, de alguma situação no trabalho. Porque às vezes a gente começa a falar, é drama, é muito dramático, não sei o quê. Não. Aquele colaborador que nunca reclamou, aquele colaborador que sempre fez tudo, começou a dar sinais de que não tá bom, ele pode ser um bom termômetro para você começar a ver que aquele teu processo talvez tenha que ser melhorado e também, tecnicamente falando, observar os CIDs dos atestados. Se aparecer muitos atestados com CIDs voltados a isso, é um momento de, opa, vamos ajeitar isso aqui, porque não vai dar boa. Pessoal, hoje ficou claro que a gente precisa mais do que nunca cuidar das pessoas, não é mesmo? Dani, você tem um minutinho para as tuas considerações finais? Nossa, que difícil. Passou rapidinho. Passou rapidinho. Então, minhas considerações finais são essas. Eu acho que a gente precisa humanizar mais os nossos ambientes de trabalho, né? Já existe uma sobrecarga geral, onde a gente vive, é todo mundo correndo, é todo mundo com seus problemas, mas a gente não pode trazer isso para dentro das nossas organizações. A gente pode sim fazer um lugar seguro, pode sim tornar um ambiente saudável, para que as pessoas tenham o prazer de estar lá. E é uma via de mão dupla, né? Ela presta um serviço, você paga por ela, mas pode ser. O trabalho, as metas em si já é pesado. Mas você não pode tornar aquilo ainda mais pesado, não pode deixar que aquilo adoeça. Imagina, é uma pessoa que está ali, é um colaborador que está ali, é um sonho, é uma família, e esse olhar é extremamente necessário. Então, treine suas lideranças, trate pessoas que amem pessoas, que tenham um RH que acolha, que veja, porque não só por uma norma, mas por uma questão de bom senso e de propósito de vida. São pessoas e pessoas precisam ser olhadas com amor, com carinho, e automaticamente sua empresa só vai lucrar e ter ótimos resultados aí. Quando o técnico e o pessoal andam junto, não tem como dar errado. Bacana. Legal, Dani. Obrigado pela vinda aqui, obrigado pelas palavras. Com certeza as pessoas vão tirar bastante ideias, bastante insights aí com a tua história. Pessoal, nos vemos no nosso próximo Conversa de Dono. Valeu!